Hello, greetings everybody. E aí, pessoal, tudo bem? My name is Thales, this is my channel about English language. Meu nome é Thales, este é meu canal sobre o ensino do inglês. Gravo vídeos desde o início de 2020, temos mais de 700 vídeos, prestigio o canal, conteúdo de gramática, vocabulário, inglês para negócios e inglês para concurso público ou inglês aplicado a exercícios, né? Que é a nova vertente que eu estou explorando aqui nos últimos tempos. Atualmente estamos explorando questões dos concursos da Petrobras, mas, evidentemente, isso se aplica a qualquer concurso, né? Porque é uma preparação, você explora interpretação, gramática aplicada, vocabulário aplicado. Lembre-se, todos os vídeos que tem a palavra básico ou basic no vídeo são explicados em português, inglês para negócios também explicado em português, somente o Business English, Advanced Business English é inteiramente em inglês, e os vídeos que começam com a palavra Intermediate ou Intermediate Advanced. Before we begin, subscribe to the channel. Don't forget to hit the notification bell to get the latest updates. Não se esqueça, assine o canal, compartilhe com os amigos. É conteúdo 100% gratuito. Uma gramática completa, né? Um curso de gramática completo com os principais tópicos gramaticais, inteiramente gratuito. Vocabulário também e inglês para negócios. Dê um joinha, compartilhe e prestigie o projeto. Bom, o último vídeo que eu gravei, o imediatamente anterior, eu explorei a prova do concurso 2017.2. Eu tinha falado no vídeo que era o 18.1, mas não foi o 18.1. Eu deixei uma errata lá na descrição, mas de toda forma a gente terminou a prova de 2017.2. Por que eu estou dizendo isso? Eu venho resolvendo todas as provas da Petrobras desde o início dos anos 2000, certo? Esse vem sendo a minha linha atual. Lógico, eu vou explorar outras provas, outros concursos, vestibulares. Todas as provas da CESP/Sebrasp para a Petrobras estão resolvidas aqui no canal, bem detalhadinho. E as provas da CESGRAN Rio eu também estou resolvendo. Já resolvi completa a prova 17.2 e agora nós vamos finalizar a prova do concurso 2018.1, tá? E depois vamos explorar mais provas. Alright? Vamos lá. Esse texto, gente, eu já expliquei em outro vídeo, tá? Eu vou fazer um apanhado geral depois, durante as questões, né? Por quê? Porque essa prova, ela tem dois textos, tá? É o concurso 2018.1 para nível superior. Ela teve dois textos. O primeiro texto a gente já resolveu, já traduzimos o texto inteiro, já resolvemos todo o texto, que é esse texto aqui, ó. Sobre energia limpa, tá? Já resolvemos. Então procure lá, concurso 2018.1, tá? Texto 1, interpretação, e texto 1, questões. Esse primeiro texto, ele teve uma página inteira, tá? Então eu traduzi item por item. Resolvemos as questões 11 a 17 e agora a gente vai para o texto 2, tá bom? Então, eventualmente, eu vou precisar voltar no texto 1, porque a questão, ela explora... Ela é mais trabalhosa, essas questões, esse tipo de questão ele é mais trabalhoso, por quê? A primeira questão, por exemplo, ela pergunta qual é o principal propósito do texto 2. The main purpose of text 2. O que é the main purpose? É o principal propósito, o principal objetivo do texto 2, tá? Então, antes de verificar as opções, eu vou dar uma passada rapidinha no texto, tá? Pra gente ver, mas assim, vamos vendo as opções e vamos vendo se isso se aplica, né? Se as opções se aplicam ao texto. Então, vamos lá.
criticize the excessive dependence of the US and Europe on fossil fuels. Então aqui diz que o propósito principal do texto 2 é criticar, né, criticize, a dependência excessiva dos Estados Unidos e Europa nos combustíveis fósseis. Bom, voltando no texto 2, vocês verificam que qual que é o título do texto? Por que você deveria investir em energia verde agora mesmo? Então, assim, gente, um texto que tem esse título, o objetivo principal dele não é relacionado à energia verde? Vocês não concordam comigo? Né? Aqui fala, ó, por exemplo, o primeiro parágrafo, ele fala da demanda, né, global de energia, que ela continua a crescer, né? Aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Ela continua a crescer, continua a ficar elevada, que o uso de total energia deve aumentar 40%, mas que não são apenas os combustíveis fósseis, fossil fuels, que a demanda por energia renovável, fontes de energia renovável, né? Renewable Energy Sources, está explodindo. E aqui ele começa a explorar o mercado da energia. Então, essa opção aqui que diz que o principal objetivo do texto é criticar a dependência excessiva, não se aplica, tá? Primeiro, você batendo o olho no título do texto, o que é um título do texto? Ele é basicamente uma expressão do objetivo do texto, né? Tem alguns textos, gente, que eles não vêm com título, tá? Alguns textos, dependendo do concurso, eles não vêm com título e eles pedem para que você dê um título ao texto, né? Acontece também, mas não é o caso, tá? Então essa aqui você descarta com muita tranquilidade. Não é o principal propósito, tá? Você tem duas dicas aqui. Primeiro, esse título aqui em negrito, tá? Porque você deveria investir em energia verde agora mesmo. E esse título aqui, ele fala da fatia de mercado ou participação de mercado crescente, rising, né? Que é crescente. O subtítulo já dá uma dica, gente, não está falando nada que... Pode até falar sobre a dependência, combustíveis fósseis, tá? Ele pode até falar, mas não é o principal propósito. Aqui está perguntando qual é o principal propósito. Qual é a essência desse texto, tá bom? Bom, continuando aqui. Letter B. Announce an increase in the use of solar energy in Latin America and India. Aqui ele fala que o principal objetivo do texto é anunciar um aumento no uso da energia solar na América Latina e Índia. Gente, aqui fala que é o principal objetivo do texto. Ó, esse primeiro bloco do texto não fala nada de energia solar. Nada. Ele fala de formas mais gerais, né? Da demanda de fontes de energia renováveis. Eles falam do portfólio verde, né? Para os investidores. Ele até menciona, ó. Nós ainda não vimos nada, ó. We haven't seen anything yet. Ou seja, nós ainda, não vimos, não temos visto, né? Present Perfect, não temos visto nada em termos de gastos em energia solar, eólica e outros projetos de energia verde, tá? Aí vamos ver onde que tá falando de Índia no texto. Provavelmente é um trecho aqui do texto, ó. Aqui ele fala da Índia. Ele fala que a falta de infraestrutura, ó, aqui, ó, em lugares como América Latina e Índia, a falta de infraestrutura fará, na verdade, energia solar, né? Rooftop é telhado, ou seja, aquelas placas de energia solar que você coloca no telhado,
serão uma opção mais barata para a geração de energia. Então, é isso aqui que fala de energia solar. Só tem esse trecho aqui deste parágrafo falando disso. Eu posso afirmar que o objetivo do texto, o objetivo principal é esse? Igual tá falando aqui? Não. Let us see. Vamos para a letra C. Expose the higher costs related to rising LNG imports in several Asian nations. Aqui diz que o objetivo principal do texto 2 é expor, né? Expose, exposição, expor os custos mais elevados, né? The higher, higher é mais elevado, comparativo de superioridade. Higher costs, custos mais elevados, relacionados ao ou a importações de gás liquefeito de petróleo, né? Liquefied Natural Gas, LNG, né? Que é gás liquefeito de petróleo, crescentes, ou seja, essas importações de gás liquefeito de petróleo ou gás de cozinha são crescentes, rising, em vários ou várias nações asiáticas. É esse o objetivo do texto? Qual que é o título do texto? Energia verde. Por que você deveria investir em energia verde? Então, gente, o objetivo principal do texto é esse. Você pode até pular, não tem nada a ver, tá? Tem algum trecho do texto que menciona gás liquefeito de petróleo? Provavelmente sim. Deixa eu me ver aqui. Eu não tô me lembrando, né? Aqui, ó. Ele fala, nesse parágrafo aqui, ele menciona que o Bloomberg New Energy, né, que é o relatório de nova energia da agência Bloomberg, né, agência de investimento, de notícias, né, um conglomerado econômico, prevê, deixa eu ver aqui. Aqui tá falando do LNG aqui no final, ó, que a adoção da energia solar aumentada, ou seja, a adoção elevada ou aumentada da energia solar beneficiará ou se beneficiará dos custos mais elevados relacionados aos crescentes LNG, né? Liquid Natural Gas, ou seja, as importações de gás natural liquefeito na região onde? Aqui, nações asiáticas. Então, assim, a informação de importações em países asiáticos de gás liquefeito de petróleo, ela procede, a informação, ela existe no texto. Ela existe. Porém, não é o objetivo do texto, como um todo, expor os custos maiores relacionados ao gás liquefeito de petróleo. Tá? Letter D. The main purpose of Text 2 is to provide estimates concerning the increasing demand for renewable energy sources. Aqui está dizendo que o propósito do texto 2 é prover, né? Provide, é o verbo prover, estimativas referentes a, né? Concerning é concernente a ou referente a demanda crescente por fontes de energia renováveis. Sim, é essa a opção, né? Aí você fala, não, mas aqui está dizendo por que eu devo investir em energia verde? Energia verde é renovável? Sim, gente, ó. Energia verde é exatamente energia renovável. E ao longo do texto, eles vão dando argumentos para que você invista na energia verde, né? O quanto que o setor vai receber de investimentos, olha só, 5,1 trilhões de investimentos em novas plantas, né, novas instalações até 2030. Ele fala que as fontes de energia renováveis
representarão cerca de 60% dos 5.579 gigawatts de capacidade de geração de novas energias e tantos por cento, 65%, dos 7,7 trilhões em investimento em energia. Então aqui ele está te dando argumentos, ele está te dando estimativas, ele está te dando estatísticas, tá? Então esse é o objetivo do texto, é exatamente esse o objetivo do texto. Então a gente já viu aqui que a letra D está correta. Vamos entender, então, o objetivo principal do texto é esse aqui. Vamos entender por que a letra E está errada. Aí você me pergunta, Thales, você está passando muito rápido no texto. Gente, lembrem-se que eu já traduzi o texto linha a linha, palavra por palavra, dei dicas de gramática referente ao texto. Então volta lá nos vídeos do 2018.1, texto 2, interpretação, tá? Que eu já interpretei o texto 2 inteiro. Traduzi o texto 2 inteiro. Acho que o último vídeo foi há 2 semanas atrás, tá? Antes de eu pegar as provas da CESP/Sebrasp, né? Que a gente já resolveu todas, tá, gente? Bem esmiuçadinho aqui. Letra E. Warn investors about the risks associated with solar, wind and green energy projects. Aqui fala que o principal propósito do texto 2 é advertir ou alertar, né? Warn é advertir ou alertar. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Alertar investidores sobre os riscos associados com projetos de energia verde, solar, eólica, né? Wind, solar, wind, eólica ou relacionada ao vento, e solar, tá? O principal objetivo é advertir. Tem algum parágrafo que está advertindo? Vamos ver. Deixa eu me ver. Aqui não está advertindo. Aqui está falando do papel em que as reduções de emissão e CO2 vão ter em adicionar energias renováveis, que ainda haverá uma atenção para gás de xisto bituminoso, que a Europa vai gastar 67 bilhões de dólares, papapá. Agora vamos ver aqui se tem algum parágrafo advertindo. O texto todo é recomendação para investidores, gente. Aqui, ó. Para investidores, este gasto poderia levar a alguns sérios, né? Ou seja, alguns portfólios sérios de energia verde também. Então vamos ver aqui se ele fala alguma coisa de advertência. Para falar, olha, é arriscado. Eu acho que nem fala, tá? Ele fala que mais os benefícios, ele dá mais uma visão de estatística. Evidentemente, o tipo de advertência que ele dá é que ainda você vai ter, né, uma quantidade bastante elevada, né, uma quantidade estonteante, bastante elevada de carvão, de petróleo e de gás, né, que não é apenas os combustíveis fósseis, que é um mercado crescente, que o setor vai ter um monte de investimento. Ele fala, esse texto fala isso tudo. Mas eu não estou vendo. Deixa eu ver se na conclusão do texto ele faça algum tipo de advertência. Eu acho que não. Pelo que eu estou olhando aqui rapidamente, ele não faz nenhum tipo de advertência explícita. Ele dá mais argumentos para que você invista, tá? Mas mesmo se tivesse algum trecho, algum parágrafo falando, não é o objetivo do texto. O texto é, olha gente, por que você deveria investir em energia agora? Energia verde agora. Não é o título do texto, gente? Por que você deveria investir em energia verde agora? Então, se o título do texto é esse, por que o objetivo vai ser falar dos riscos para que os investidores não façam investimento?
né? É meio contraditório. Então, assim, essa questão 18 eu classificaria como fácil, bem fácil. In text 2, the author affirms that the future is certainly looking pretty green for renewable energy goals. Because of the, né? Bom, aqui está dizendo que, no texto 2, o autor afirma que o futuro está certamente, né? Aqui nós temos um advérbio, né? Certamente, parecendo, né? Looking aqui não é olhar, mas é parecer, bastante verde. Aqui nós temos um adjetivo que no caso aqui ele está, ele funciona como um advérbio, tá? Aqui ele é um advérbio. Pretty green, bastante verde, muito verde. E pretty como adjetivo, ele é belo, bela, bonito, bonita, né? Pretty woman, né? Não tem um filme? Pretty Woman. Então, bastante verde para bulls, é touros, tá? Bull é aquele projeto, aquele investimento que está crescendo. Aquele ali que está estourando, que você tem que investir, tá? É o cenário de alta. É bastante usado em bolsa de valores, né? Bull. Então, para os bulls, né? Os touros de energia renováveis. Para esses projetos aí. Então, ele está dizendo, o autor está afirmando isso por causa de... Aqui ele fala, large share of electricity to be generated from renewable energy sources by 2030. Aqui diz que é uma fatia enorme, grande, de eletricidade para ser gerada, to be generated, a partir de fontes de energia renováveis até 2030, né? Por volta de 2030. Então vamos lá para a linha 15 e 16 para a gente entender melhor o que o autor quis dizer, tá? Aqui fala que o futuro está certamente parecendo bastante verde para os touros de energia renovável. E aqui tem um argumento, que o setor vai receber 5,1 trilhões de investimentos em novas plantas de eletricidade. Plantas de poder é o quê? Plantas de energia, né? Plantas power, no caso aqui energia. Plantas de energia até 2030. Então aqui, ó, ele responde diretamente essa parte. Só que aqui ele fala só dos investimentos em energia, mas aqui ele fala que as energias renováveis responderão 60% dos 5.579 gigawatts da nova capacidade de geração de energia e 65% dos trilhões em investimentos em energia. Então, olha só. Então, uma fatia enorme vai ser gerada de fontes renováveis. Essa é a resposta correta, tá? Aqui ele fala que o futuro está se tornando bastante verde, porque expected growth in fossil fuels in total share of power generation by 2030. Aqui está dizendo um esperado crescimento em combustíveis fósseis na fatia total de geração de energia até 2030. Gente, os combustíveis fósseis, eles são finitos, né? Aqui no texto, ele fala que os combustíveis fósseis, de modo geral, overall, de modo geral, os combustíveis fósseis, tais como carvão e gás natural, verão a sua fatia total de geração de energia cair para 46%, cair.
tá? Então, essa é a previsão feita nesse relatório até meados de 2030. Aqui está dizendo que é muito, esse 46% é bastante, mas abaixo de cerca de, aproximadamente 64% de hoje. Então, a previsão é cair, não é aumentar. Fall é a palavra-chave aqui. Então, não é growth. Expected fall. E mesmo assim, não é... essa frase, ela não corrobora a afirmação do autor. Porque o autor, ele está falando, ele está expondo argumentos para o futuro da energia renovável. Eu falar que a energia de combustíveis fósseis está caindo, não corrobora isso. O que vai corroborar é caso tenha um argumento, que é exatamente o que tem na letra A, que é a resposta correta, dizendo que eletricidade, energia a ser gerada, uma grande fatia, uma fatia enorme até 2030, ou seja, vai aumentar, né? Tem investimentos. Dominant position of coal and natural gas for electricity generation nowadays. Aqui diz, posição dominante do carvão e gás natural para geração de energia nos dias de hoje. Não, gente. É dominante? É. Ela é dominante. Não tá falando, né? Por que ela é dominante? Porque o texto ele fala que hoje leia-se na época do texto, tá, gente? Esse concurso é de 2018. Hoje tá 64%. Hoje, leia-se em 2018, estava 64%. Então é dominante? É. Mas essa frase não favorece o argumento que está aqui. Ele fala que o futuro está se tornando bastante verde por causa de. Então eu tenho que achar aqui um motivo. Então essa frase não tem a resposta. Global boom in hydropower generation by the end of this decade. Uma explosão, né? Boom é explosão global em energia hídrica, né? Energia hídrica da água, geração de energia pela água ou hídrica até o fim desta década. Não, gente. Pelo amor de Deus. Esse parágrafo, prestem atenção aqui. O parágrafo que ele fala, esse parágrafo aqui, que tem essa frase do autor, que está falando no texto, esse parágrafo não fala nada de energia hídrica. Nada. Esse parágrafo não. O próximo parágrafo, ele fala que instalações de energia hídrica de grande escala comandarão a fatia do leão, né, da nova capacidade entre fontes de energia renováveis. Mas, entretanto, a expansão por energia solar e eólica serão, né, bastante rápidas também. Então, o autor, ele resolveu dar destaque aqui, nesse parágrafo, ele resolveu dar destaque à geração de energia em termos de gigawatts. Ele não especificou as fontes, ele falou que vai ter um investimento em fontes de energia renováveis, né, nos touros de energia renováveis, mas ele aqui não está especificando energia da água. Só no parágrafo seguinte. Então, não é esse o motivo, tá? Massive investment in solar and wind energy in the next decade. Então, aqui está dizendo um massivo investimento enorme em energia eólica, do vento e solar na próxima década. Ele fala que esse é o argumento. Bom, o que está falando aqui de eólica? Aqui ele fala que a expansão por energia solar e eólica serão bastante rápidas também, né?
bastante ágeis, só que é no parágrafo seguinte. No parágrafo anterior que tem a frase, ele não menciona como argumento exatamente qual tipo de energia vai despontar. Ele fala que os investimentos em novas plantas de energia elétrica, até 2030, volume enorme de investimentos. Isso aqui é que está falando que esse futuro vai ficar bastante verde para esses touros de energia renovável. Tá? Fontes renováveis, ele fala de fontes renováveis de modo geral. O argumento dele não envolve nenhum tipo específico de energia. E aqui a gente não tem uma ideia da magnitude da expansão da energia hidráulica, né? Ou hídrica. Não temos. Não temos a noção da magnitude. O que aqui está dizendo, né, ainda num parágrafo abaixo, é que o relatório da Bloomberg mostra que a energia solar e eólica aumentarão a sua fatia ou a sua parcela combinada de geração de energia, de capacidade de geração, para 16%. 16%, gente, ainda é muito pouco, tá? Ainda é muito pouco. E ele não fala de energia hídrica. Ele dá um exemplo aqui do potencial de crescimento, tá? Porque hoje está 3%. Hoje que eu falo 2018. E eles estão estimando 16% até meados de 2030, tá? Então, moral da história. 19 é letter A. Letra A. Bom, esse tipo de questão aqui, ele está comparando os textos 1 e texto 2. Comparing text 1 and text 2, it's possible to affirm that. Tá. Eu vou voltar rapidinho no texto 1. Não vou ler o texto 1 com vocês, tá? Porque o texto 1 eu já explorei bastante nos vídeos. É só você ir lá, 2018.1, procure o vídeo que está com o título 2018.1, texto 1, tanto interpretação quanto vídeos, tá? Eu vou falar de um modo geral. Aqui, o texto 1 também fala da energia limpa. E aqui diz: os especialistas, né, destacam como os governos podem investir em forma bem-sucedida antes que seja tarde demais. Então ele fala de energia limpa, tá? Ele fala de mudança climática e inovação, as políticas de mudança climática. Ele fala da questão dos guias para investimento, né? Então eles fizeram uma análise do que funciona, what works na pesquisa de energia limpa, e tem os princípios norteadores, né? Para canalizar a inovação, a necessidade de canalizar a inovação para o setor privado, alertando os governantes e quem faz política pública para aprender e construir experiência antes que o tempo acabe, janela de oportunidade para fazer investimentos, né? Então aqui, ó, investimentos públicos aqui, você tem uma ideia da magnitude da pesquisa energética, o quanto que isso evoluiu ou não. Aqui ele fala especificamente do governo do Reino Unido, né? Para a sua estratégia de crescimento de energia limpa dos investimentos. Então, aqui ele dá dicas, ele dá evidências, né? O texto ele traz evidências das pesquisas de energia limpa. Aqui ele fala até no governo Trump, né? Que na época o plano do governo Trump era cortar o orçamento da energia de 2018 por 35% em todas as pastas, né? Todos os ministérios, digamos assim. E aqui está falando das evidências baseadas, os guias, os princípios baseados em evidência para investimento em energia limpa. Então esse é o propósito do texto, tá?
Aprender com a experiência, acelerar a transição para um sistema de energia mais acessível, né? Affordable, que você possa pagar, né? Mais acessível, mais limpo, mais seguro. Então é isso. Então vamos lá. Mas lembre-se, a tradução do texto inteiro eu já fiz com vocês, tá? Inteirinho, detalhadinho. E já fiz todas as questões do texto 1. Eu voltei no texto 1 para a gente ter condição de responder essa questão aqui. Eu, pessoalmente, eu não gosto desse tipo de questão, porque, eventualmente, se você... eu vou ter que ficar voltando. Mas, se o texto explorar ideias gerais, você nem precisa voltar no texto, né? Porque a interpretação, ele pega a essência do texto. Ele fala, o texto 1, Text 1 forecasts the expansion of green energy sources in Latin American countries. Aqui ele fala, o texto 1 prevê a expansão de fontes de energia limpa em países latino-americanos. Não, gente. Propósito do texto 1, o que tem no texto 1, não. O que ele fala, o texto 2, sim. O texto 2, ele especifica como que essas capacidades elas estão sendo incrementadas na América Latina, mas o texto 1, ele não faz esse tipo de previsão. Não é nem o propósito do texto. Text 2 discusses the important role of scientists over funding decisions on clean energy. O texto 2, que é o foco deste vídeo, né, discute o papel importante dos cientistas sobre decisões de investimento na energia limpa. Não, gente. O texto 2 não fala disso. Se não me engano, é o texto 1 que fala disso. Eu lembro disso no texto 1. Eu lembro disso do texto 1, tá? O texto 1, ele tem essa questão dos cientistas, né? Que mais autonomia para a seleção de projetos deveriam ser passadas para os cientistas, tá? Que são melhor posicionados para detectar oportunidades arriscadas, mais ousadas, né? Que os gestores ou gerentes perdem. Então é isso. Então o texto 2 nem fala de cientista. Por enquanto tá fácil. Aqui nós temos neither. Lembra do neither nor? No vídeo anterior eu falei do neither nor. Nenhum nem outro, tá? Quando você vê essa estrutura neither e nor, quer dizer nenhum nem outro. Ou seja, nem o texto 1, nem o texto 2 revelam preocupações sobre mudança climática perigosa no futuro próximo. Bom, gente, o texto 1 fala de mudança climática de uma forma bem explícita. Ele fala, né, de uma forma mais contundente. Acho que o texto 2, ele nem fala de mudança climática, acho que nem é o foco dele. O texto 2, ele não fala exatamente da mudança climática, não. Ou se fala, eu não tô lembrado, peraí. Acho que ele não fala. É só o texto 1, né? O texto 1, sim, fala da mudança climática. Aqui fala de uma forma indireta, né, das emissões e reduções de CO2, mas assim, não fala da mudança climática, não tem esse termo aqui. O texto 1 fala. Então eu não posso afirmar que nem o texto 1 nem o texto 2 revelam preocupações, não. Both and, ou seja, ambos e, né? Ambos, texto 1 e texto 2. Underscore. Underscore é sublinhar? Deixa eu sublinhar. Deixa eu pesquisar aqui, gente. Underscore. Aqui, ó. Underscore. Tá vendo? Underline, underscore. É sublinhar. Pra mim é a mesma coisa.
Underscore ou underline, tá vendo? Underscore, also called underline. Então, sublinhar ou sublinhar. Eu tive um professor de português que falava que era sublinhar. Enfim, eu falo sublinhar. Ambos os textos 1 e 2 sublinham ou destacam, né, a importância dos investimentos governamentais na pesquisa energética. Não. Não são ambos. Nem ambos não falam. Tá? Vamos ver aqui rapidinho. Eu vou passar o zóio aqui, tá? O zóio. Aqui ele fala de investimento. Tá, fala de investimento. Mas eu acho que aqui ele não fala do governo. Ele fala investimento de modo geral. Tá, deixa eu ver. Eu acho que não fala, gente. Eu acho que é só o texto 1 que fala de governo, tá? Texto 2 não fala de governo. Texto 2 não fala. Então só aqui você já tira. E não tem nem o destaque dado para isso, né? Letter A. Both text 1 and text 2 quote studies that discuss investments in renewable energy sources. Essa aqui, gente, é a mais fácil. Se você bater o olho na letra E, você marca a letra E sem voltar no texto. Porque ambos os textos, gente, eles têm estatísticas, têm números, têm fatos e dados. Eles mostram o quanto que vai aumentar de investimento, né? Os estudos que foram feitos, as previsões. Então aqui está dizendo que ambos, texto 1 e texto 2, mencionam, né, ou fazem menção. Quote é fazer menção, né, ou citam estudos que discutem investimentos em fontes de energia renovável. Então é letra E, tá bom? Gente, tem um continua aqui, mas o continua, ele vai para conhecimentos específicos, tá? Então não é exatamente isso. Bom, gente, com isso a gente terminou a prova 2018.1. Provavelmente no próximo vídeo, eu acho que tem um concurso 2018.2. Eu vou pesquisar direitinho e aí a gente pega a próxima prova da Petrobras para resolver, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de compartilhar, dar like. Faça comentários se você quiser, comentar. Se você tiver alguma sugestão de tema, de vídeo, de prova, olha, Thales, tem essa prova aqui, bem interessante, eu posso mantê-la no radar, tá? Para poder resolver no futuro. Mas de modo geral, eu pretendo pegar prova Sesgran Rio, prova CESP/Sebrasp, de modo geral, que tem o inglês, evidentemente, não vou resolver outros temas. E também provas da FCC, provas da ESAF que tiverem inglês, né? Então todas as outras bancas, eu vou pegar as principais bancas, depois vou fazer uma pesquisa e ver o que cai de idioma inglês. Geralmente é para nível superior, né, que cai. E no futuro também vou pegar provas de vestibular. Alright? See you next time.